É comum interpretar o agir de Deus de forma equivocada. Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos e que o Senhor lhe abençoe. Sejam todos muito bem-vindos e que o Pai possa falar conosco sempre por intermédio das Escrituras Sagradas, fortalecendo a nossa fé e nos instruindo em confiança. Que Ele possa restaurar também a nossa esperança de momentos difíceis, porque muitas vezes o agir de Deus é incompreensível. Vamos lá para mais uma meditação, quero falar sobre isso. E o versículo de hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quero ler com vocês. O capítulo 13, o verso é o 2, diz assim, Jesus respondeu: está vendo estas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Glória a Deus, irmãos. Esse é um momento final em que Jesus está atravessando ali com os discípulos, é chamado ali o princípio das dores, o grande discurso final de Jesus, onde ele apresenta aos discípulos um momento escatológico, como seria o final dos tempos, mas também mostra para nós o final de ciclos espirituais, ou seja, o que acontecerá dentro de cada um que está vivendo um processo. E muitas vezes nós pensamos que nós romantizamos o agir de Deus, achando que vai ser lindo, belo e cheio de flores. E a verdade, meu irmão, está muito aquém disso. Nós podemos também entender, minha irmã, que não vamos viver momentos fáceis, mas que Ele estará conosco em todos os momentos. E aqui contém princípios importantíssimos para nós identificarmos e termos discernimento espiritual. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse versículo. Começa dizendo assim, Marcos 13, 2. Jesus respondeu. Irmão, e só o fato dele responder já é algo que nós devemos dar crédito. Devemos levar com uma seriedade maior. Uma coisa é quando o irmão Alisson está falando, ou qualquer um dos irmãos que estão me ouvindo. Outra coisa é quando Jesus fala. A resposta de Jesus, meu irmão, é profecia e cumprimento. A palavra dele vai acontecer, nós querendo ou não, nós aceitando ou não, nós tentando fugir dela ou não, porque Deus, ele continua falando. Então nós precisamos aprender, dar crédito ao que ele está falando. Muitas vezes nós não temos aceitação, meu irmão, e quem busca alcança respostas. Agora, talvez a resposta não seja aquela que você queira, talvez seja aquela que você precise, mas dê crédito à palavra do Senhor, porque ela traz leveza de vida e traz um conforto ao nosso coração. Em Hebreus 11, versículo 1 vai dizer: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Perceba, meu irmão, perceba que as estrelas só estão no céu, que esse planeta Terra só está suspenso sobre uma órbita gravitacional. O Sol está nos iluminando porque Deus falou. E isso é poderoso. Por quê? Nós precisamos entender o que ele está falando. Então, na sequência do texto, nós vamos ver ele falando. Ele vai falar assim: está vendo estas grandes construções? Ele está perguntando, estão vendo essas grandes construções? Os discípulos fizeram uma pergunta ali, os discípulos ficaram admirados com as ornamentações do templo. E Jesus está chamando a atenção deles. Eles estão vendo as grandes construções, e as construções é aquilo... representa aqui, simboliza para mim e para você aquilo em que o homem se apega, aquilo em que o homem confia, em que ele deposita a confiança. Nós depositamos, irmãos, a nossa confiança. Para pensar na casa que você está, no lugar, e parar para pensar que tudo isso vai ruir em algum tempo, que isso já não existirá mais, pode trazer um certo desespero, e por isso que muitas vezes nós evitamos de pensar. Mas cuidado para não colocar a sua confiança, meu irmão, em coisas passageiras. Meu irmão, cuidado para colocar a sua confiança em coisas que parecem ser fortes, mas que são efêmeras, que vão passar. Muitas vezes Deus permite que a estrutura seja abalada justamente para que nós venhamos a ver aonde nós temos depositado
a nossa confiança. Perceba o que ele diz para nós através do profeta Jeremias. Eu quero ler com vocês um versículo bastante conhecido, que está em Jeremias capítulo 17, versículo 5. A palavra do Senhor vai dizer: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Deus está dizendo, meu irmão, que aqueles que confiam em grandes construções, que confiam no próprio braço, afastam o seu caminho do Senhor. E muitas vezes Ele permitirá que nós passemos por caminhos que nós não compreendamos. Para quê? Para aumentar a nossa confiança nele. Isso é sério, isso é completamente pertinente para aquilo que nós temos vivido nesse tempo hoje. Nós temos visto estruturas políticas, religiosas, de todo o mundo sendo abaladas. Isso é um agir de Deus. Jesus avisou. Na sequência do texto, irmão, a palavra vai dizer: serão completamente destruídas. E aqui nós chegamos ao ápice da mensagem, por isso que eu disse aquela frase que no começo desse vídeo, dizendo que nós muitas vezes não atingimos a compreensão dos caminhos invisíveis de Deus. Deus, ele não começa normalmente, meu irmão, trabalhando, construindo. Completamente destruído aqui fala justamente de um juízo, de estruturas que caem. E essas estruturas que caem são aquelas que nós apoiamos. Então Deus, ele primeiro ele remove. Deus, ele primeiro ele vai tirar tudo aquilo que nós nos apoiamos, até mesmo como muletas, muitas vezes espirituais, para que nós venhamos a confiar no Deus eterno, único e santo. Deus não vai começar construindo, Deus vai começar destruindo. Ele está dizendo: serão completamente destruídos, meu irmão. E a mensagem é clara para mim e para você, meu irmão. Aqui, através dessa palavra que o Senhor está trazendo, Ele está dizendo: invista mais nas coisas que são eternas. Invista mais no que é eterno do que aquilo que é passageiro. O Lucas capítulo 12, versículo 34 vai dizer que aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração, ou seja, aquilo que nós damos valor. Mas eu quero deixar para vocês, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, 18, que o apóstolo Paulo nos aconselha justamente a nos apegar às coisas que não se veem. Ele fala: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E quando aquilo que nós nos apegamos, o conforto, a casa, a família, meu irmão, aquilo rui, vai perguntar para uma pessoa, por exemplo, que perdeu uma pessoa, alguém da família, ou então filhos que são órfãos de pais vivos. Vai perguntar para essas pessoas, irmãos, o quão doloroso é confiar em quem não pode, de fato, nos conceder estrutura de vida. Somente o Senhor pode. E a sequência do texto vai dizer isso claramente. Ele fala, meu irmão, ele vai falar assim, serão completamente destruídas, não restará pedra sobre pedra, meu irmão. E não restará significa uma desconstrução, essa desconstrução que ele começa a partir da sua construção. Aponta para fim de ciclos espirituais, como eu disse. Deus primeiro ele desconstrói. Deus primeiro ele transforma a nossa maneira de pensar, ele desconstrói a nossa razão, os nossos conceitos, meu irmão. Ele desconstrói aquilo que é efêmero para estabelecer aquilo que é verdadeiro e duradouro, aquilo que nós teremos prazer de viver, porque nós sabemos que não vai se desfazer com o tempo. E por isso muitas vezes ele vai permitir a dor, por isso muitas vezes ele vai permitir o processo que é dolorido, por isso muitas vezes ele vai permitir nós passarmos por caminhos que nós não queremos passar. Perceba o que está escrito nesse texto de Ezequiel, capítulo 13, do verso 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: por que andam enganando? Sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão, e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês a caiaram?
Perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, que ele estava avisando que ia ruir. Ia ruir por uma ação de Deus, uma chuva, um vento ia irromper. E eu quero concluir essa mensagem. Logicamente, meu irmão, aqui eu não quero trazer desesperança nunca, eu não sou um profeta do caos. Mas também não sou um mensageiro que vai passar a mão na sua cabeça e falar que vai ficar tudo bem. Não, primeiro vai ficar mal. Primeiro nós vamos ter momento de dor, para depois nós vivermos aquilo que Deus nos prometeu. A conclusão que eu tenho, meu irmão, é que nem toda destruição é derrota. Às vezes é apenas limpeza. E eu quero terminar com 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, a palavra do Senhor Deus vai dizer para mim e para você: a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia do Senhor demonstrará, porque sendo revelada pelo fogo, o fogo provará qual é a obra de cada um. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos para nossa breve reflexão, e se ela fez sentido para você, meu irmão, eu te peço, considere curtir, comentar, compartilhar. Considere se inscrever no canal e ativar o sininho também para receber notificações de mensagens como essa, que diariamente eu posto aqui, às 10 e às 19h30. Fiquem na paz do Mestre. Lembre-se sempre, meu irmão, se apegue à palavra, se apegue à promessa, se apegue àquilo que é eterno, que não vai ruir com o tempo. O resto, a chance de causar dor é muito grande. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.